Olá, amigos! A inteligência está ficando cega de tanta informação. Fala-se tanto, não é mesmo? E exatamente isso acontece. De tanta informação, a inteligência acaba ficando um tanto cega. Interpretação. Esta é a palavra do nosso vídeo de hoje. Eu vou te mostrar de forma assim, muito clara, facinho de entender, sem mistério, quais e como corrigir 4 posturas equivocadas que põem em risco sua saúde física e mental. Se você quiser ficar assim um pouquinho mais esperto, fica aí, hein? Nossa abertura passa rapidinho. Vai! Vamos começar com nossa incompetência na conclusão. Isso é terrível. Milhares de coisas acontecem a todo instante e, óbvio, alguma delas sempre terá algo a ver conosco. Desde criança, você, eu, todos nós aprendemos, nos ensinaram que para vencer é necessário ir de contra, competir. E este registro-se mental, sem que você perceba, corrompe seu raciocínio. Você pensa que é você que está concluindo, mas não é, é ele, é isso mesmo. Fica-se meio que no automático. E ele te faz de refém, te manipula. Mas foi você que permitiu que ele, seus registros mentais, tomassem conta e influenciassem seu comportamento, que por consequência representa sua personalidade. Entenda, para concluir corretamente, estabelecer uma conclusão, primeiro você precisa se desconectar de praticamente tudo que absorveu até este momento. E mais importante ainda, deixar seus interesses, seu ego em segundo plano. Praticamente tudo que acontece não é o que parece assim ser na realidade. E se você não possuir uma, ou ao menos assim, boa capacidade de empatia, quer se esforçar ao máximo para se pôr integralmente no lugar do outro, sendo o outro, desista. Não conclua, não forme opinião, não tome partido. Mas e daí? Qual o problema de tudo isso? O problema é que não existe nada de mais mimizento que o ser humano. Numa situação adversa, muito mais vale o afastamento do que o desastre de uma equivocada conclusão. Nós estamos aqui, assim, apenas para construir pontes. Devemos, né, estar para construir pontes e não muros. Você não precisa, sim, conquistar o mundo, mas entenda, nesta vida, por mais que planejemos, jamais teremos certeza do que está por vir. Segundo, o ego e a vaidade. Existe alguém se livre da imposição do ego da vaidade? Mas não existe mesmo, hein? É só você assim ter consciência disso, apenas ter consciência, saber disso. Você já vai assim, meio que saindo do meio do rebanho e tangenciando para as bordas. Ó, rebanho, assim segue a humanidade. Quanto maior sua vaidade, maior será sua dificuldade, sua vulnerabilidade também. Você não consegue ter a menor noção da leitura dos outros em relação a você. Você acaba confundindo tudo, se frustra, se decepciona, às vezes força um pouco a barra e quase sempre com isso gera conflitos. Um ego metido à besta sempre enxerga o outro um degrau abaixo. Entenda que, enquanto por aqui não existe ninguém melhor que o outro, a diferença está apenas no nível de consciência de cada um, onde cada um se encontra, né? E isso não faz de nenhum de nós melhor que ninguém. Terceiro, como vai a sua vulnerabilidade ao meio, ao entorno e quanto tudo isso pode influenciar seu bem-estar? Se somos escravos de nossas emoções, eu troco apenas a palavra escravos por dependentes. São nossas emoções que nos fazem transitar entre o céu e o inferno, e é assim, de um minuto para o outro. E quanto mais você vibrar, sentir emoções ruins, não tenha sombras de dúvidas, mais o seu corpo adoece. E pior, corpo e mente. Por isso não preciso nem dizer, ou você aprende a controlar suas emoções, ou eu vou deixar até por sua conta. Eu preciso apenas dizer que toda emoção destrutiva nasce dentro de você, dentro de todos nós. E quem a concede, o poder, são somente seus valores, nossos valores. Por serem assim seus e por um longo tempo se tornaram verdades inquestionáveis, te induz a concluir, tirar conclusões erradas, equivocadas, não admitir assim, o erro dos outros, nos outros,
se achar sempre vítima, quando na real somos sempre vítimas de nós mesmos. Eu vou te indicar uma série incrível para você assistir, tá bom? Eu garanto que se você desejar, assim, de verdade, no final você se surpreenderá como que praticamente nada é aquilo que aparece, que parece ser. E não é Netflix não, hein? Por enquanto é aqui mesmo. Estamos em negociação com a Netflix. Assista a série Humanos, toda ela. Separa um tempinho, assista todos, são 24 capítulos, tá bom? Agora o quarto e último, a ignorância. Ignorância quanto à falta de conhecimento. Ou ainda pior, né? Conhecimentos sem bases na razão, nas estatísticas, na história de nossa civilização. Estes, sem que você perceba, te conduzem a uma estrada sinuosa, perigosa. Ao falar, o ônus de uma quase perfeita compreensão do ouvinte é sua, é de quem fala. E ao ouvinte, neste momento, isole todo o seu arquivo de conhecimentos e prazerosamente se empenhe a primeiro compreender perfeitamente, livre de seus preconceitos a si mesmo, tá? Pré-conceitos, a fala do outro. Se não for assim, você não avança e se mostra escravo daquilo que aprendeu e o tornou ou tomou para si. Quer ver só um exemplo? Que coisa interessante? Você é um agnóstico, né? É um ateu e ouve alguém dizendo: fazer o bem faz bem, Deus abençoa, ajude aos outros que Deus recompensa. Então, ninguém assim tem por obrigação acreditar nesta suposta justiça divina. Mas assim já está mais que provado pela ciência que quanto mais você se envolve em ações de caridade, seja de uma forma que for, das mais simples possíveis inclusive, quando você começa a colaborar, cooperar com o meio em que é inserido, o seu corpo produz substâncias que harmonizam o seu bem-estar, regulando aí, por exemplo, a quantidade de cortisol em seu organismo. Você terá muito mais dopamina atuando em seu cérebro, te proporcionando, entre outros, um sistema de defesa, seus anticorpos, muito mais fortes e saudáveis, te protegendo assim de inúmeras doenças. Viu? Se esforce ao máximo para compreender, mas nem por isso você precisa concordar com tudo. Olha o que disse aí o bonitão Dostoiévski. Eu diria assim, quase que uma profecia. A tolerância, olha isso, não é intolerância, a tolerância chegaria a tal ponto que pessoas inteligentes teriam dificuldades em fazer reflexões para não ofender os imbecis. Foi ele quem disse. Entendendo a fala aí perfeitamente, tá, do Dostoiévski e os conselhinhos que acabamos de abordar, nem precisa ser, como dizemos na filosofia, né, uma análise hermenêutica, mas um empenho prazeroso em compreender a fala do outro é o mínimo que todos nós devemos, ok? É isso que nos alavanca à luz da verdade. Beleza, então? Amém ou não amém? Então vamos concluir. Falamos sobre 4 importantes posturas frente ao excesso de informação que nos atinge a todo instante. Conclusão enganosa, domínio do ego da vaidade, vulnerabilidade ao meio e a ignorância quanto à ausência do conhecimento. Agora, assim que surgir a primeira oportunidade, comece a praticar. Enquanto isso, por aqui, numa correta postura, interprete o meu "eu te amo" de verdade. Beijo grande e até a próxima.